Olá, tudo bem? Que bom que eu te recebi aqui novamente. Estamos iniciando a segunda temporada do Edrincast, seu podcast para discutir e aprender mais sobre direito internacional e relações internacionais. E hoje a gente começa a nossa jornada com um convidado super especial e com um tema que é super importante e que vai dialogar não só com os episódios da temporada passada, mas com os episódios que virão nessa temporada. É por isso que eu e a professora Renata Álvares Gaspar, que continua comigo nessa temporada aqui no podcast, continuamos juntos, recebemos hoje o professor Marcos César de Oliveira dos Santos. E antes de apresentá-lo formalmente, não posso deixar de dizer que foi um dos docentes que mais me inspirou no meu curso do doutorado. Fui aluno dele no Instituto Oceanográfico e, sem dúvida, a disciplina me trouxe novos horizontes para o pensamento científico e para a relação não só do meu trabalho especificamente, mas da forma com que penso a ciência. E é por isso que a gente recebe um biólogo, professor do Instituto Oceanográfico, num podcast sobre direito em relações internacionais, para que a gente tenha a oportunidade de discutir sobre a ciência, de comunicar ciência para não cientistas. Sem dúvida, uma das maiores barreiras que a gente encontra é como conseguir que o pensamento científico saia das paredes da academia, como fazer com que o pensamento científico seja útil à sociedade e colabore com o desenvolvimento sustentável, pensando na perspectiva da inclusão de cada um desses indivíduos. E o professor Marcos César de Oliveira Santos, ele é mestre e doutor em ecologia pela USP, é docente do Instituto Oceanográfico da USP e até maio, quando a gente está gravando esse episódio, de 2025, teve 90 artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas com corpo editorial seletivo. Tem 8 livros específicos sobre cetáceos publicados, que são produtos de uma frente de atuação e extensão cultural voltada a popularizar os cetáceos no Brasil, atuando na área internacionalmente conhecida como Ciência da Comunicação de Ciência a Não Cientistas, e 2 audiolivros sobre cetáceos, produzidos para deficientes visuais e pessoas com baixa visão, em parceria com a Fundação Dorina Noil. O currículo do professor Marcos é suficiente para demonstrar a capacidade de converter um conteúdo que pode ser considerado extremamente científico, só pertencente à academia, a uma possibilidade de diálogo e, principalmente, a trajetória de diversidade e inclusão, a pensar em outros formatos que têm bastante a ver com o propósito do EDRIM, que adota o podcast aí também como um formato de comunicação. Então, professor Marcos, seja muito bem-vindo. Professora Renata, alegria reencontrá-la nessa temporada. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, professor. A gente agradece imensamente um cientista da sua postura, da sua posição, abrir um espaço para falar para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sobre ciência, sendo que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes são majoritariamente pessoas que se dedicam ao direito internacional e às relações internacionais. Eu tenho certeza que ao final desse podcast a gente vai ver que quando a gente fala de ciência, a gente fala para todos que estão fazendo ciência, com independência da área que escolham, e com certeza esse momento vai ser um momento muito importante para a gente pensar a importância de discutir para fora dos muros das universidades e dos institutos de pesquisa. E aí, para a gente já começar com o propósito aqui, como comunicar ciência fora da academia? Como comunicar ciência para os não cientistas? Olá, professora Renata, Paulo, meu amigo, um prazer estar aqui com vocês, conversar com essa audiência. E a primeira pergunta é extraordinariamente muito bem feita. Hoje, principalmente com o advento de várias ferramentas e vários canais de comunicação, a gente tem muitas formas e muitas estratégias de comunicar ciências a não cientistas. E se a gente começar a destrinchar a ciência em si, e muito bacana o objetivo desse canal e desse podcast, porque ela tem essa conectividade, essa possibilidade de conversar com diversas ou distintas áreas ou diversas ou distintas pessoas com
informações diferentes. E a ciência é isso, ela tem que ser democrática, ela tem que ser expansiva e ela tem que usar as mais distintas ferramentas de comunicação. E aí vem o grande desafio da pergunta da professora Renata. É um grande desafio porque a gente está habituado a pensar e imaginar sempre que a ciência começou lá naquele nosso ensino fundamental para o ensino médio, com aqueles professores que vinha com um papo um pouco mais difícil e diferente do que era a língua portuguesa, a matemática, a educação física ou as artes. Aí, de repente, veio alguma coisa que ficou um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil, etc. E aí chegou no ensino médio, complicou mais ainda, quando veio a biologia, a química, a física. E se a gente for pensar na população humana como um todo, tem uma questão que eu aprendi lendo o livro sobre comunicação de ciências a não cientistas que ficou muito na minha mente, está muito na minha mente há muito tempo. A maior parte da população humana deixou de ouvir falar sobre ciências quando fechou a escola, quando saiu do ensino médio. E quem continua na ciência acha que todos passaram pelo seu mesmo processo, que continuam em contato. Existe uma questão de sobrevivência, de vivência, de apreço. Tem gente que tem mais apreço por arte, tem gente que tem mais apreço por outras formas de ver e viver o mundo. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a repensar a forma ou a estratégia de comunicar ciências a não cientistas. E aí, uma parcela minoritária da população humana foi ter a chance e a oportunidade de cursar um ensino superior, muitas vezes na área de ciência ou com ciências envolvidas. Então elas continuaram navegando e nadando de braçada numa piscina agradável para novos aprendizados e rumos. E a gente tem um problema que a gente pode conversar nesse nosso papo, que eu bato muito na tecla e eu acho que a gente precisa começar a pensar de maneira muito séria, que é a modernização das nossas universidades e das nossas escolas. A gente tem que se modernizar para o que está acontecendo hoje, para as formas de comunicação de hoje, para os conhecimentos que a gente tem hoje. Eu sou docente da USP, tenho muito orgulho da USP, eu adoro a USP, sou muito grato por tudo que ela fez por mim, mas eu sou um docente ferrenhamente crítico pelos seus processos que ainda estão enraizados no século passado. A gente tem que mudar as estratégias de ensino, a gente tem que mudar o ambiente da sala de aula, a gente tem que mudar o ambiente do laboratório, e nesse sentido entra um pouquinho da resposta, que é uma resposta longa e complexa de ser respondida, de como comunicar ciências a não cientistas fora dos muros das universidades. Eu acredito que esse é um trabalho que precisa ser feito, mas em equipe. É pelos educadores, é pelos cientistas, é pelos comunicadores, de maneira geral, e pela nova geração, pelas novas gerações que estão chegando aí. E aí, provavelmente, nesse nosso papo, a gente vai avançar um pouco mais sobre essas estratégias e esses aspectos. Sem dúvidas, professor, e excelente a introdução e um questionamento que me traz, que eu acho também é um bom ponto de partida, é comunicar ciências de um modo mais efetivo é simplificar demais essa ciência? Qual é o limite? Porque me parece que muitas vezes, quando a gente sugere a um cientista, a uma cientista, novos métodos para comunicar sua ciência, parece que ela perde aquele lugar de uma supremacia que a ciência iria conferir. Como que isso impacta na forma com que a nossa sociedade se constrói? Pensando principalmente em universidades, centros de pesquisa, que existem em prol da universidade, mas muitas vezes a ciência se torna mais um meio de satisfação social do que de evolução social, né? Sim, sim, sim. Ótima observação, Paulo. Ótima observação. Muitas vezes, eu converso com alguns dos meus pares, meus colegas, que nós somos excelentes comunicadores de ciências para cientistas. Então, nós ingressamos na universidade e lá na nossa graduação, a gente recebeu uma carga de capacitação para que a gente aprenda a comunicar ciência para cientistas. Então, nos corrigiram, nos mostraram caminhos e etc. E quando muitos de nós, que nos tornamos professores e cientistas, optamos pela pós-graduação, recebemos um refinamento muito denso de como comunicar ciências para cientistas. Então, nesse quesito, eu acredito que os cientistas, de maneira geral, são exímios comunicadores. A gente tem que tirar o chapéu na sua bolha científica. Na sua bolha científica não há discussão, os números das produções científicas mostram isso, o crescimento das revistas científicas e etc. É fato, não se discute mais. O que acontece, e às vezes alguns dos meus colegas não gostam de escutar essa fala, é que nós não fomos capacitados para uma arena que não é o nosso meio. A comunicação de ciências para não cientistas, como o Paulo bem mencionou, nos coloca num meio que não é o nosso meio
do dia a dia, da rotina. Nós não estamos numa sala de aula com 20, 30, 50, 100 estudantes ávidos para ouvir um tema específico científico ou acadêmico. Fora da sala de aula, fora dos muros da universidade, nós estamos numa arena que nós não fomos treinados e capacitados para atuar. E por mais que alguns colegas digam, não, claro que estamos, é fácil fazer a conversão, não é uma conversão fácil. A conversão de linguagem não é fácil, ela requer método, ela requer aprendizado, não é um método, um aprendizado que a gente consegue absorver em curto prazo, a janela precisa ser longa, e o primeiro passo a ser dado, na minha concepção e pelas experiências que eu venho tendo neste aprendizado, é que nós aceitemos que nós não temos essa capacidade e que se existir esse interesse por parte dos cientistas em comunicar ciência fora da academia, que esses cientistas aloquem 2 recursos de extrema relevância que poucos cientistas têm hoje, que é tempo e energia. Então, esses são recursos que quem está no meio científico e na ciência não tem para dispor. E o que aconteceu, principalmente depois desse período, durante o período pandêmico, principalmente, eu fiz uma reflexão que eu já tinha lido alguns livros sobre a ciência de comunicação para não cientistas e assumi que eu não estava preparado, que eu deveria me preparar melhor, apesar de ter tido 1 ou 2 experiências antes de 2018 ou 19. Quando chegou 2020, eu devorei vários livros com métodos de comunicação de ciências a não cientistas. E aí aceitei que não tinha essa formação e que deveria investir um pouco mais. Então, segui um pouco essa linha de autodidatismo. E a questão do limite de simplificar ou não a ciência vai depender muito de uma das articulações do método da ciência de comunicação de ciências para não cientistas, que envolve segmentar a audiência que vai receber a sua informação. Então, dependendo da audiência que vai receber sua informação, você vai ter que retrabalhar a informação no viés cientista, ela pode ficar simplificada demais, mas para aquela audiência ela está adequada. E isso tem que ser trabalhado no tempo e no espaço. Então, essa audiência ela pode ser segmentada pela faixa etária, ela pode ser segmentada pelo seu viés ideológico, ela pode ser segmentada por gênero, ela pode ser segmentada por classe social ou trabalhador, etc. E quando a gente faz essa segmentação, a gente precisa passar por algo. Eu costumo trazer um exemplo que os brasileiros geralmente conhecem da televisão. Quando um artista da televisão, um ator da televisão fala que, olha, para esse papel eu fui fazer um laboratório, eu tive que fazer uma imersão num centro de reabilitação de usuários de droga para eu vestir o personagem, para entender como eu tinha que me postar diante das câmeras, o meu linguajar e etc. E quando a gente vai comunicar ciências a não cientistas, a gente tem que fazer um laboratório também. A gente precisa ter um objetivo claro, segmentar a audiência, ter um plano claro com um objetivo que pode ser mensurável, e aí a gente tem que fazer o laboratório de conhecer a audiência. Então eu venho fazendo isso, toma bastante tempo, toma bastante energia, mas eu acho que os resultados são menos frustrantes, eles são mais palpáveis, eles são mais motivacionais para novos desafios e para novas atividades de comunicação de ciências para não cientistas. Professor, assim, escutando atentamente, eu fico pensando em tanta coisa, vem um aluvião de pensamentos aqui sobre a sociedade moderna, sobre o papel das universidades, dos centros de pesquisa, como esses lugares dialogam com outros saberes, porque a gente sabe a essa altura do campeonato que existem muitos saberes e que a ciência ela é um dos saberes dentro desse universo, né, de saberes. E para que significa, né? O que significa fazer ciência? O que significa conhecer outros saberes? E pensando na comunicação da ciência para a sociedade, como que o senhor vê a importância? O senhor acha que é importante comunicar ciência para não cientista? Por quê? Qual o impacto que esta comunicação, no seu sentir, traria no tecido social? Excelente pergunta também, ótimas perguntas. Vamos começar pela questão do ator ou da atriz cientista. Profissionalmente escolheram essa carreira, esse serviço para a sociedade, como o bombeiro escolheu o serviço dele, o policial, o educador da escola, o médico, o dentista, houve a possibilidade para uma parte da sociedade a escolha de uma profissão e desenvolver a sua profissão. Então essas pessoas se transformaram em especialistas no que fazem.
E daqui a pouco eu vou trazer um exemplo super simples, mas que eu passei essa semana, que é extraordinário. Então, nós cientistas, nós nos especializamos até demais. Eu hoje olho para trás e até tomo um susto. Meu Deus, será que precisa de tanto assim? Será que precisa de tanto detalhe, né? Porque a gente está vivendo em momentos que a comunicação ficou tão ampla que a gente começou a conhecer outras facetas do mundo e da vida. E a gente tem que se perguntar se será que vale mesmo a gente saber o detalhe do detalhe do detalhe do que eu estou fazendo? Ou em vez de multiplicar esse conhecimento desse super detalhe, eu reduzo um pouco esse conhecimento, mas eu invisto mais em comunicar uma parte importante para a sociedade que está acreditando no meu potencial, está depositando muita fé que eu vou colaborar com a minha parte. E o exemplo assim, mais claro de profissionais da área da ciência que a gente acompanhou mais recentemente, foi que fomos pegos de surpresa, a nossa geração, por uma pandemia de SARS-CoV-2 e nós todos torcemos pela ciência médica, pela ciência epidemiológica, para que nós pudéssemos sair de casa, nós pudéssemos vencer um pouco daquele encarceramento que nós vivemos por causa de uma pandemia. Então a ciência veio, a sociedade estava dependendo dela e ela veio e cumpriu o seu papel. Então a comunicação do cientista para a sociedade, ela não deveria vir só num momento de crise. Ela deveria ser algo que estivesse na nossa rotina, no nosso dia a dia, talvez nesses meios de comunicação de massa, televisão, jornal, redes sociais, etc., bem trabalhado. E aí vem um ponto que eu acredito que a universidade deveria cumprir melhor o seu papel. Ela tem que estreitar mais essas pontes, ela tem que construir essas pontes, ela não tem que esperar que esses meios de comunicação construam essas pontes. Essa ponte tem que ser construída pela universidade ou pelos centros de pesquisa onde saem essas informações. Então é importante comunicar ciência para a gente, muito provavelmente, na nossa área, a gente devolver à sociedade o que ela espera da gente. Como um bombeiro devolve para nós o que a gente espera dele num caso de incêndio ou num caso que a gente necessite de um bombeiro. Ou um médico devolve para a gente quando a gente necessita do médico. Ou o exemplo que eu ia comentar agora há pouco. Eu voltei de Ubatuba ontem e estava lá fazendo pesquisa, e eu tenho uma carreta que tem embarcação e um dos pneus da carreta de embarcação furou o pneu, furou a câmara, e eu tirei esse pneu e fui procurar um borracheiro. Algo super simples, procurei um borracheiro, cheguei lá com um pneu, é um pneu diferente. Um dos borracheiros estava lá, falou, me passou, não, eu não troco esse, eu não conserto esse. Um outro olhou e falou assim, passa aqui que eu vou tentar. Então, enquanto ele fez todo aquele trabalho que foi árduo, foram 30 minutos, para mim, ele estava desenvolvendo a arte da ciência, uma devolutiva. Alguém chamaria ele de um leigo. Para mim, ele é um cientista de conserto de pneus, de carreta. Quer dizer, ele não era especialista em pneu de carreta, só que ele fez todo um trabalho árduo e ele inicialmente falou, ó, o valor do conserto é tanto, um valor super baixo. Só que ele fez algo que não é qualquer pessoa que faz. E a sociedade, de maneira geral, o chamaria de um leigo em ciências. Eu não o chamo um leigo em ciências. Ele é um doutor na ciência que ele mostrou para mim que ele é habilitado a fazer. Se me desse essa roda por um mês, eu não saberia trocar, eu não saberia consertar. Então, da ciência que ele sabe, que ele aprendeu com o método, na vivência, vendo, ouvindo, experimentando, ele fez tudo o que eu faço na academia. Eu só faço num ambiente diferente. Mas a sociedade julgou e colocou pesos muito diferentes no que eu faço e o que ele faz. Na verdade, quando terminou o serviço, eu falei, olha, esse aqui é o valor que você tinha me falado, esse aqui é o valor que eu acho que vale o seu serviço. Porque o que você fez foi extraordinário. Assim, eu não teria como fazer. Então, para mim, ele não é um leigo. E a gente tem um costume, infelizmente, que é um pouco preconceituoso na academia, de dizer que todo mundo que não está na academia é leigo. E eu não gosto muito de usar esse termo lá fora da academia, que para mim todos são doutores do saber da sua sobrevivência, da sua vivência, da sua luta, das suas experiências como pai, como mãe, como tia, como tio, como avô, como avó, como borracheiro, como bombeiro. Tem ciência aí. Então, assim, para todos nós, e até enquanto ele consertava, eu pedia para ele, vai dizendo o que você está fazendo, o que precisa fazer, que eu tô curioso, eu quero aprender, eu não vou aprender o ofício, mas eu quero entender para depois eu poder contar os passos e etc. E é isso que às vezes eu acho que a sociedade espera da gente. Ela não espera que eu vá contar sobre, eu tenho uma área de especialização, o meu modelo de estudo são as baleias e os golfinhos, que são super carismáticos. As pessoas não querem ouvir se eu extraí o DNA, se eu juntei C com um A, G com C, T com A, etc. Elas querem ouvir por que eles são dóceis, por que eles estão nos oceanos, por que eles são importantes para nós. E isso tem a ver também com essa pergunta que Paulo fez para mim também, de qual o rigor científico da nossa comunicação, até onde a gente vai?
Amanhã eu tenho uma atividade no auditório da USP que eu chamo de Baleias e Golfinhos para 50 mais. A USP tem um programa que é USP para 60 mais, e eu reduzi 10 anos para eu me incluir na atividade. Eu não quero ser barrado, eu quero ter a carteirinha de ingresso. Então eu chamo Baleias e Golfinhos para 50 mais. Porque é uma atividade descontraída. Porque ali eu tenho algumas imagens e tenho um material que o tempo foi me mostrando o que a geração 50 a mais gostaria de ouvir ou tem dúvidas sobre baleias e golfinhos. E eu não vou chegar lá falando que eu tenho tantos artigos, que eu viajei para tantos lugares e etc e tal. Eu vou mais incitar que essa geração, essas pessoas dessa geração tragam experiências próprias, né? A última ocasião eu perguntei sobre o que remete vocês o termo baleia ou golfinho, e algumas pessoas comentaram: olha, eu assisti Moby Dick do Hanna-Barbera e que era um desenho e que a criança ficava numa cachoeira no orifício, né? Que a baleia, isso é possível? É essa dúvida tem que ser respondida, e não a dúvida de um artigo científico. E é muito bacana que eu também assisti o mesmo desenho, eu tinha a mesma dúvida, e estudando eu percebi e entendi por que não é possível. E aí a gente trabalha a informação. Eu não vou descrever a anatomia de sistema de respiração de uma baleia, mas eu vou comentar que os caminhos são diferentes e por que não é possível uma baleia esguichar água como no desenho, mas que pelo menos o desenho nos convidou a gostar de uma baleia ou a gostar do mar ou coisas parecidas. Nós da academia, a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade. Muitas vezes a gente vê muito e muitas pessoas usando alguns exemplos que eles são muito claros de ensino, e aí o cientista vai lá e fala: não, mas isso não é a realidade. Mas às vezes é a ficção que nos leva a querer aprender algo. Eu vim para o mundo das baleias e golfinhos porque aos 9 anos de idade era comum culturalmente em São Paulo, nos sábados à tarde, as famílias irem ao cinema. Então todos iam para ter um assunto na segunda-feira, que filme que viu no sábado. E às vezes a gente encontrava as outras famílias que a gente conhecia, então as famílias queriam mostrar: aqui ó, minha família, a gente também vai no cinema, viu? Era cultural. E aí eu assisti 20.000 Léguas Submarinas, não entendi. Assisti 2001, Odisseia no Espaço, em 5 minutos eu tava entediado. Uma criança vendo aquilo. E eu assisti Orca, a Baleia Assassina. O enredo do filme é horrível, mas no filme apareciam algumas orcas que me chamaram a atenção. E aí eu perguntei: isso é real? Isso existe? As pessoas falaram: isso existe. E ali veio uma chave de ligação, de conexão. E às vezes é importante isso. Eu trabalho muito com a geração mais recente, que ela foi conectada ao oceano por causa do Nemo, por causa da Dory. E esse é o sentido. E não adianta a gente falar: não, mas lá tá errado, que aquilo lá tá errado. Não é assim. Não interessa se tá certo ou tá errado. Talvez a pergunta vai incitar a curiosidade e as pessoas mais tarde vão descobrir, mas a fantasia tem que se mostrar presente para crianças e adultos, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a gente consegue extrair ciência em tudo que a gente faz, que a gente vê, que a gente vive, que a gente convive, do carro do borracheiro a um desenho da Pixar, e a gente precisa tratar melhor isso, com uma linguagem um pouco mais flexível e adaptada para as diferentes audiências. Então, para mim, comunicar ciência, para quem não é cientista, para os cientistas deveria ser um dever social. A fala, ela é muito profunda, eu acho que ela elucida muito também. O exemplo me traz uma memória. Depois de uma das aulas, eu fui almoçar no restaurante da USP com um colega, e ele me questionou: mas o que você aprende nessa aula? E eu podia explicar várias coisas para ele, mas eu acho que tem algo que resume bem não só o curso que lá a gente teve, mas o que a gente está conversando aqui hoje. Mas eu lembro de dizer para ele: eu aprendi que eu não estou aqui na faculdade para construir muro, que eu estou para construir pontes. Só construir pontes também é uma ciência, né? Comunicar ciência para não cientistas também se torna uma ciência. Quem precisa saber como ele vai construir essa ponte. Quem constrói uma ponte sobre um rio não usa a mesma técnica se esse rio tem 2 metros de largura ou se esse rio tem 2 quilômetros. E pensando nessa construção de pontes, professor, quando eu penso em quem está do outro lado, em quem são essas pessoas, quais são as técnicas, como é importante eu conhecer esse público, como funciona essa aproximação quando a gente pensa em comunicar a ciência para esse público que a gente não está habituado, mas que é tão titular desse conhecimento como a gente, né? O conhecimento, ele não tem dono, ele pertence a todos. Como que eu saio dessa zona de conforto e começo a imaginar, detectar melhor quem vai ser meu público e pensar nos meus instrumentos de comunicação
comunicação? Ótima pergunta também, Paulo. Ótima pergunta e também esse enraizamento do raciocínio, bastante compartilhado pelo Papa Francisco de construir pontes, é essencial na arte de comunicar ciências a não cientistas. Hoje, nós temos à disposição livros técnicos produzidos na Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, principalmente, que foram 3 dos países que vêm avançando um pouco mais no desenvolvimento da ciência de comunicação de ciências para não cientistas. Foram as referências que eu li e estudei. Eu possivelmente tive o privilégio e a sorte de passar por experiências e que muitos outros comunicadores também passaram, outros comunicadores de ciências não cientistas, mas de outras formas. Então, eu me lembro de entrar no curso de biologia para estudar baleias e golfinhos e os professores da rede de ensino superior falarem, olha, nós não temos agora, no final da década de 80 do século passado, um especialista para comunicar ciências para você sobre esse modelo de estudos que são as baleias e golfinhos. Você vai aprender outras coisas aqui dentro. Então, eu tinha uma opção e me tornei um autodidata. Eu fui atrás das informações na biblioteca e fui aprendendo por ali. E o que aconteceu foi que depois de juntar muitas informações, eu me senti na necessidade de comunicar o que eu estava aprendendo. Eu era muito tímido, muito calado e eu queria vencer esse desafio. E aí, a minha primeira experimentação, que foi ao acaso, eu fui a uma escola de mergulho que tinha livros e fitas VHS para alugar sobre o oceano, sobre baleias e golfinhos. E lá os donos falaram, vem então comunicar com as pessoas que estão aqui, que são mergulhadores, o que você sabe. E na verdade foi um pouco de tentativa e erro. Eu fui, na época fazia slides, com projetor de slides, passava, etc. E eu ia entendendo o que aquela audiência queria ouvir, porque não eram acadêmicos, eram pessoas que tinham um pouco mais recursos, embarcação e iam para o mar fazer mergulho autônomo, velejar e etc. Então eu adaptei minha linguagem a eles. Isso foi em 1993. Em 1995, eu recebo um convite da editora Ática, aqui em São Paulo, para escrever um livro para uma coleção chamada Investigando a Ciência, um livro paradidático para uma classe etária de 13 a 16 anos. Para adolescentes. E aí, a primeira reunião que eu tive com as 3 pedagogas foi, eu não sei me comunicar com essa audiência. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E elas falaram, por isso que nós somos uma equipe, nós temos essa especialidade, você vai interagir com a gente. Eu interagi por 1 ano. E foi um dos laboratórios mais importantes da minha carreira, porque eu tive o privilégio de ter 3 pedagogas ajudando a adaptar o meu cientifiquez. Eu tinha lido inúmeros artigos científicos, sabia regurgitar todos aqueles termos científicos, e as pedagogas, quando eu entregava o disquete, o flop disk, com cada capítulo que a gente estava escrevendo, elas, opa, calma aí, rapazinho. O que é esse termo aqui estranho? Vamos ter que trabalhar isso. Explica para mim o que é isso. E para mim foi essencial, extraordinário, foi muito importante. O que aconteceu logo depois, o que me marcou muito, foi que eu mergulhei na ciência de cetáceos, né, que é o coletivo de baleias e golfinhos. Continuei proferindo palestras e ministrando cursos, mas agora para uma audiência muito mais próxima da minha bolha, para estudantes de graduação. É mais fácil me comunicar com estudantes de graduação do que me comunicar com ou professores da rede de ensino, educadores, ou com o próprio borracheiro que eu conversei sobre o que eu fazia essa semana, ou com bombeiros, ou com outras audiências. E aí eu levei 25 anos praticamente para voltar a mergulhar nesse universo de comunicar ciências para não cientistas durante a pandemia. Voltei a escrever livros, mas agora estudando os métodos, entendendo os métodos e aplicando os métodos é o que eu tenho feito desde 2020, quando deu-se a pandemia. Então, literalmente, o que a gente precisa fazer é definir a nossa audiência. Quem que a gente quer trabalhar primeiro? Não tem mais o que a academia imaginava, que nós teríamos que falar com o público leigo, 2 pontos, a sociedade não cientista. Não existe mais isso hoje. A gente não pode mais partir deste princípio. Existem muitos grandes eventos de comunicação em que a gente pensa assim, vou dar um exemplo, está chegando o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Então, muitas vezes a academia ou cientistas, eles promovem um evento, Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos todos para um centro de comunicação de cultura e comunicar ciências sobre o meio ambiente. E aí cada laboratório de cada docente, de cada cientista vai lá com seus banners, o que ele faz, às vezes vai até o banner que ele apresentou num
congresso científico para uma audiência muito específica e temos vários estandes diferentes que não se conversam, com metodologias diferentes, com pessoas diferentes. E esse é um dos modelos clássicos e modernos hoje que praticamente não funcionam, porque a audiência não está segmentada, está considerando a audiência como um público leigo em geral, está chegando crianças, está chegando adultos que são cientistas, adultos que não são cientistas, está chegando uma audiência muito eclética que provavelmente não vai deglutir o que está sendo exposto ali. E ali, quem está expondo, quem está ali, provavelmente não tem como objetivo final a comunicação de ciências não cientistas, porque não tem um objetivo claro e mensurável. Não tem uma estratégia de comunicação, não pensou na ferramenta e não pensou na audiência. Provavelmente, os objetivos finais são atender a requisitos da sua universidade ou da sua formação como cientista, atender aos requisitos, de repente, de uma comissão de cultura e extensão da sua universidade, oferecer horas de apresentação ou de comunicação de ciências a não cientistas para os seus estudantes, ou, muitas vezes, atender a patrocinadores, porque o logotipo dos patrocinadores está sendo apresentado e o patrocinador quer aparecer. E ele vai aparecer com alguém que faz a ciência, alguém renomado, etc. E muitas vezes a gente faz os eventos são interessantes, mas num universo de 100 pessoas, deixa eu chutar um número mínimo, vamos dizer que 100 pessoas frequentam um stand num dia, quantas vão ser incitadas, motivadas por aquele stand? 3? 4 que vão procurar uma informação, que vão desejar conhecer mais sobre ciência, que vão comunicar ou compartilhar o que ouviram e etc. Muitos estão ali por um modus operandi comportamental. Tem folder, tem material, tem brinde. E passa, vamos para o próximo. E está na hora da gente começar a rever também essas nossas estratégias de comunicação de ciências não cientistas em massa. Por esse motivo, de uns tempos para cá, eu tenho pensado nessas ações e atividades muito mais pontuais. Criei essa linha do laboratório de comunicação de balés e golfinhos para 50+. No ano passado eu fiz o balés e golfinhos para professores da rede de ensino, e aí foi num sábado de manhã, a gente recebeu 120 professores da rede de ensino num auditório, com as mais diversas perguntas, pedindo os mais distintos materiais, e aí quando eu lido com a audiência eu tenho feedback, eu tenho o que eles precisam, o que os professores do ensino fundamental precisam, do ensino médio precisam, e eu posso ir trabalhando esse material com eles. E de uns tempos para cá também, eu comecei a trabalhar com uma audiência que é super minoritária na nossa sociedade, que é a audiência das pessoas cegas ou com baixa visão, e que precisam de estratégias de comunicação diferenciadas. Então eu fui aprender, eu fui beber do néctar da flor, eu fui bater na porta da Fundação Dorina No Will aqui em São Paulo, que é especializada no atendimento dessa audiência. E minhas primeiras palavras com eles foi: eu acredito que o modelo de estudos que eu envolvo na minha ciência é ótimo para a gente utilizar para a comunicação de ciências a não cientistas para essa audiência de cegos e pessoas com baixa visão, porque eles são exímios comunicadores, emissores de sons, e são animais fascinantes. Só que quem tem o domínio da arte de lidar com essa audiência são vocês. O meu domínio é zero. Eu sou um zero à esquerda nesse sentido que eu não sou capacitado. Então eu vim aprender e eu gostaria de interagir com vocês para a gente começar a trabalhar esses materiais. Por sorte, eu descobri um grupo de cientistas da USP, Unicamp e Unesp, inclusive um docente da Unesp que não enxerga, que está envolvido também nessa produção de material que a gente está chamando de educação assistiva para cegos e deficientes visuais. Então a gente está trabalhando um método, a gente segregou a audiência, está trabalhando um método, está trabalhando um objetivo. E cada uma dessas audiências vai ter um método, uma ferramenta distinta. E se a gente começar a olhar para a nossa sociedade de maneira geral, nós temos infinitas possibilidades. Aquela nossa audiência leiga, gigantesca, ela vai se transformar em infinitas menores audiências, e a gente vai ter um prato cheio para muita gente atuar. Não necessariamente os cientistas, porque não necessariamente um excelente cientista é um ótimo comunicador. Só que a gente tem, em tempos modernos, a gente tem uma frente de pessoas que surgiram como ótimos comunicadores de ciências não cientistas, que é o papel que a professora Renata e o Paulo aqui, que estão coordenando esse podcast, estão fazendo. Isso nada mais é do que comunicação de ciências não cientistas. Vocês estão trabalhando
detalhando a informação de uma forma muito palpável, muito gostosa de se ouvir, para que as pessoas consigam ouvindo algo que é diferente do seu dia a dia, do trivial. E essa é uma estratégia nobre, uma estratégia que tem que continuar sendo alimentada por muitos e muitos anos e segmentando as distintas audiências. Então, nesse sentido, ter um objetivo claro, mensurável, uma audiência segmentada e a ferramenta adequada de comunicação é uma tríade que é fundamental para a gente exercer essa ciência de comunicação de ciências para não cientistas. E no mundo contemporâneo, né, professor, eu fico te escutando e fico pensando como isso é importante para fazer da sociedade um lugar melhor, né? Porque a ciência, como qualquer outro saber, o que ela faz, o que ela desenvolve, mesmo no exemplo que o senhor trouxe do borracheiro, do pneu, da carreta, é um papel tão importante e ele precisa transcender os muros, porque ele também pode, além de trazer desenvolvimento econômico e social, ele ainda pode fazer muito melhor para a sociedade no seu ambiente político-social, porque a comunicação da ciência para não cientista protege a sociedade de fake news em todos os âmbitos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na pandemia, a quantidade de fake news sobre vacina e que a gente escuta e reverbera até hoje, que talvez a gente não tivesse isso se a gente tivesse mais segmentação de comunicadores explicando para não cientistas o por que aquela vacina funcionava, por que a vacina não mata, ao contrário, porque e aí também eu penso no âmbito do direito e das relações internacionais, né? Quantos mitos a gente vê a pessoa do senso comum acreditando e tomando decisões erradas, porque a ciência do direito, a ciência das relações internacionais não são comunicadas para essas pessoas. E mais, muitas vezes a academia faz um papel horroroso, que é sair do seu muro para apontar para essas pessoas e dizer: você não sabe o que você está falando, você fica quieto. Mas também ninguém foi lá e ensinou essa ciência para esse não cientista, para que ele socialmente tivesse numa posição melhor de proteção nesse sistema. E aí, enquanto o senhor estava falando, eu até estava dando uma olhadinha aqui, que eu queria ver se eu encontrava essa pessoa, mas eu não encontrei, que no Instagram tem uma bióloga, uma mocinha jovem, que o perfil dela é comunicar ciência biológica para não cientista, porque ela disse que ela não aguentava mais estudar e rolar o feed dela, e ela vê coaches explicando que se colocar água com gelo na cara às 5 horas da manhã, você vai fazer um lifting ou qualquer coisa. Então ela disse que isso horrorizava tanto, tanto, que ela decidiu que ela ia comunicar ciência para não cientista para explicar: ó, esse shot que te vendem de imunidade, ele não vai fazer nada com você por isso, isso, isso. E ela usa o humor como ferramenta. Então ela se veste de mosquito da dengue. Ela é muito engraçada. E eu queria citar o nome dela, mas eu realmente não encontrei aqui. Que eu acho que nesse mundo virtual, nesse mundo contemporâneo em que o virtual e o territorial, porque para mim o virtual ele é tão real quanto o mundo territorial, é importante a gente fazer isso como uma ferramenta de proteção social. Aí eu pergunto assim, o senhor que já está nessa trilha, a gente ouve, eu fico tão feliz de escutar um profissional da altura do seu conhecimento, da carreira que o senhor tem, dizendo que ainda se apresenta, dizendo que não sabe nada porque quer melhorar essa comunicação. O que o senhor acha? Como as redes sociais, elas podem ajudar a comunicação para os não cientistas, de forma a criar como se fosse uma teia de proteção contra fake news, porque a fake news ela vai desde a ciência biológica, a ciência jurídica, a ciência social, a matemática, enfim. Enfim, então eu gostaria um pouquinho de escutar o senhor sobre isso. Também outra ótima pergunta e os seus comentários, professora Renata, são excelentes. Quando eu ministrei a disciplina que o Paulo participou, uma das estudantes da disciplina, a Fernanda Talent, ela estava fazendo mestrado também com comunicação de ciências não cientistas e ela tem um canal no Instagram. E aí ela me passou o canal no Instagram e eu assisti o canal e assisto até hoje, assim, comentei com ela na semana do curso e comento até hoje. Eu estou bastante contente que ontem ela me convidou para ser membro da banca de mestrado dela, que vai ser agora em junho, e para mim é um privilégio, porque ela tem o dom de comunicar, ela fala bem, ela tem
carisma, eu quero assistir ela falar, eu quero estar lá. E eu me desvisto daquela posição arrogante que às vezes o cientista assume que ele é o senhor ou a senhora da verdade e pronto, que não precisa mais beber néctar de outras flores e juntar mais conhecimentos e reunir conhecimentos e etc. Então, nesse sentido, as redes sociais elas têm um papel muito importante, por um lado, muito positivo, traz muito conhecimento, faz um papel que a academia não faz, às vezes de maneira espetacular, muito bem feito mesmo, e muitas vezes nem só as redes sociais tradicionais, como Instagram e Facebook. Eu lembro que antes da pandemia eu ofereci uma disciplina de campo que foi ministrada no litoral sul de São Paulo, em Cananéia, e no caminho para a disciplina, numa van da USP, tinha uma estudante que ela contava casos na van, assim, de uma maneira extraordinária. Eu olhava para trás para saber quem era, porque eu estava alucinado de ouvir aquelas histórias. E a aluna, ela se fechava, ela fechava um pouco a boca pensando, talvez, pô, esse professor não está gostando do que eu estou falando aqui atrás. E ela contava casos de maneira extraordinária, e chegando no campo, as aulas foram ministradas e eu fui perguntando o que cada um desejava para sua carreira, etc. E essa aluna mostrou o interesse e o desejo de ser comunicadora de ciência, mas comentando um pouco de frustração que durante o seu curso na academia era privilegiado quem queria desenvolver ciência, quem queria publicar artigos científicos. E ela estava um pouco sem rumo e sem caminhos. E eu deixei claro, eu raramente ouvi uma pessoa que sabe conversar tão bem, expor tão bem o que está fazendo, e eu acho que a gente poderia, de repente, trabalhar juntos. E logo depois veio a pandemia, a gente fez um contato online e ela acabou sendo a voz do podcast do meu laboratório. Ela tem muito mais dom para fazer um podcast do que eu, ela tem muito mais sensibilidade para a audiência, ela tem o discurso bem estruturado, bem trabalhado. Eu vou ser um professor regurgitando uma aula chata num podcast. Ela é uma pessoa contando uma história muito interessante e deixando as pessoas mais motivadas e sensibilizadas, e é isso que a gente precisa trabalhar. O mais importante do advento das redes sociais e dessas avenidas é que multiplicaram-se as formas de comunicação e passou da hora da universidade entender isso e assumir isso. E na própria universidade, como o próprio Instituto de Biociências da USP fez, ele alocou um espaço que era uma sala, um reservatório, algo parecido, como espaço de produzir podcast, de produzir ferramentas de comunicação para não cientistas. E a universidade está perdendo um pouco esse espaço lá fora para esse outro grupo que utiliza as redes sociais com outra finalidade, que é para compartilhar desinformação. Então, é aquela velha história. É aquela velha história que a gente sempre ouve desde criança, dos nossos pais e avós. Sempre tem o bom médico e o mau médico, aquele que ele vai fazer o melhor. Às vezes ele vai ver que, puxa, é muito caro, mas vamos ver um desconto para você, tem um plano de saúde assado. E aquele mau médico que diz, não, compra esse remédio, que esse remédio é bom para você, mas por bastidores ele está sendo financiado pela indústria química que está por trás de receitar aquele remédio. E a gente vai ter isso em todos os setores dos profissionais. Em todos os setores tem uma forma de corromper cientistas. E, infelizmente, esse é um mal globalizado. E aí a gente também vai ter isso na comunicação social por meio dessas redes sociais, que se transformaram numa avenida de desinformação, que nos deixaram sem rumo na pandemia, porque nós não podíamos sair de casa. É difícil fazer essa filtragem. Governos globalizados estão atrás de pensar em formas de efetuar gestão, de efetuar justiça na comunicação, mas não conseguem achar essas fórmulas. Enquanto isso, a gente tem propagação de desinformação e propagação de informações muito levianas, levando adolescentes e jovens a se mutilarem, ao suicídio e a pontos que são bastante preocupantes atualmente nas nossas sociedades. Então, assim, infelizmente tem a parte boa e a parte ruim das redes sociais. Eu tenho trabalhado no meu ofício de docente em alimentar as partes boas. Então, se estudantes aparecem nas disciplinas e dizem eu domino o TikTok, eu domino a arte de me comunicar no Instagram, então vamos pensar numa estratégia, vamos pensar num objetivo, vamos pensar numa audiência, vamos fazer um projeto com um objetivo simples e direto ao ponto.
E aí a gente trabalha nesse sentido. Recentemente, eu fui bastante influenciado por um documentarista francês a amar o oceano, que foi o Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau é um documentarista francês do século passado. Ele atuou comunicando sobre os oceanos da década de 60 até a década de 90 do século passado, quando ele faleceu. A minha geração amou e idolatrou o Jacques Cousteau. E eu ministro aulas para uma geração que não tem a mínima ideia quem é esse francês. Me perguntou se ele joga na seleção da França. Que time que ele joga, se é no Paris Saint-Germain ou no Barcelona. E aí surgiu uma ideia de, poxa, eu vou pedir para a Comissão de Cultura e Extensão, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, para a gente fazer um projeto para preservar a memória do Jacques Cousteau. Só que vai ser um desafio legal, porque a bolsa vai para uma estudante que nunca ouviu falar sobre ele. E foi muito bacana, porque esse choque de gerações foi um exercício fundamental para a minha formação como pessoa, em primeiro lugar, e formação como profissional que lida com os oceanos, porque chegou ao laboratório uma pessoa que nunca ouviu falar sobre ele, eu passei uns livros, ela leu e mostrou o ponto de vista de alguém da geração dela. E trouxe, olha, eu li bastante, eu sei que você tem um respeito muito grande por ele, mas eu vi um ponto muito forte na esposa dele, que era a capitã do navio dele. E a esposa dele, nas comunicações que ele fez, não aparecia. Então por que a gente não põe um pouco de importância para ela também na nossa comunicação? E eu dei sinal verde, a gente vai fazer isso com certeza absoluta, porque era a pessoa que estava carregando o piano, que precisa do devido valor e do devido mérito. E muito importante essa estudante ter trazido esse ponto de vista, porque talvez se eu fizesse o projeto do começo ao fim, eu continuaria apenas falando no Jacques Cousteau. E nesse sentido foi feito um podcast do ponto de vista dela, estudando a história, com ela narrando. A gente trabalhou num livro com ela editorando e trazendo os aspectos importantes da posição da esposa do Jacques Cousteau e do Jacques Cousteau em si. E agora, no dia 11 de junho desse ano, é o Dia Mundial do Jacques Cousteau, que é o nascimento dele. A gente lança o podcast, lança o livro, mas aí tem um viés de uma nova geração comunicando com a sua geração. Isso é muito mais importante. Para mim é ótimo. Nessas horas, eu não penso mais em ego, em ser eu o comunicador. Para mim é importante passar a mensagem do oceano, da proteção do oceano e do Jacques Cousteau adiante. E também, batendo nessa tecla do direito do mar e do oceano, eu lembro de uma experiência super agradável que eu tive, que eu participei do conselho gestor da área de proteção marinha aqui de Central de São Paulo, na Baixada Santista, e no Litoral Sul. E na Baixada Santista me chamou a atenção que eram 48 cadeiras da sociedade. Então tinha desde a ciência, corpo de bombeiros, prefeituras, até quem estava desenvolvendo turismo com stand-up ou jet ski. E quando eu sentei lá e olhei aquele universo, a primeira coisa que eu pensei, como diria as novas gerações, foi um tal de Deus me dibre. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é sala de aula. Como é que a minha ciência vai propagar por aqui, vai funcionar aqui? E por sorte, o gestor era um oceanógrafo formado na FURG, no Rio Grande do Sul, com uma habilidade imensa de gestão de conflitos. Imensa habilidade dele. E na minha primeira reunião ficou claro o que era aquele conselho gestor, porque teve um momento que passou a palavra aos membros, e se eu não me engano era o pessoal do jet ski e o pessoal do stand-up. Levantaram a mão e falaram, olha, o jet ski está ocupando o meu espaço e pegando os meus turistas. E o jet ski, não, o espaço já era meu que eu cheguei antes. E começou o conflito. E aí esse gestor levantou a mão e falou, ótimo, temos um conflito. Na próxima reunião, no próximo mês, eu quero que vocês dois tragam uma solução. Que vocês conversem e tragam uma solução. Porque a ideia é que a gente coexista, que exista a coexistência, que o mar seja um recurso que seja usufruído com respeito por todos. E não houve uma tomada de partido, eu vou tomar o partido do stand-up ou do jet ski, que é mais meu amigo, ou porque ele vota a meu favor, ou porque ele torce para o time que eu torço. Não. A gestão de pessoas que estão lidando com a gestão do oceano. Então, se o mar está ali para o usufruto de todos, vamos tentar achar uma solução que é para o usufruto de todos, respeitando o mar. E aquela experiência foi muito gratificante e hoje eu vejo que seria essencial que todos os cientistas tivessem experiências similares nas atribuições vinculadas às suas formações. Por causa daquela experiência, hoje eu tenho lidado com a Fundação Florestal, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, num novo formato de executar ciência. Nós estamos programando um programa de monitoramento de baleias e golfinhos que ambos vão andar no mesmo passo, gestão e ciência. A gente já está trabalhando isso há uns bons meses, a gente já está entendendo os universos dos dois lados, como eles vão convergir para o mesmo ponto e como nós vamos alinhar os nossos diálogos. E isso é para 3 anos,
para potencialmente renovar para mais 3. Mas a ideia é que a gente vá andando juntos, gestão e ciência, e não a ciência sai disparando, publicando seus artigos, e a gestão falando que, ó, eles falaram isso e a gente vai fazer. Não, a gente vai ter que participar dos conselhos gestores, a gente vai ter que conversar com as pessoas que não são cientistas, a gente vai ter que ouvir as suas opiniões e a gente vai ter que tomar uma decisão juntos, ou decisões juntos. Não é uma decisão que vem numa canetada porque os cientistas publicou um artigo na Nature ou na Science e aquilo é a verdade absoluta. Não, a gente tem que entender quais são os atores envolvidos no manejo e na conservação daquela área, pensando também na cultura humana e na sobrevivência das pessoas. Então, eu como cientista estou bastante ansioso porque é mais uma oportunidade de aprendizado. Eu publiquei 90 artigos científicos. Comunicar ciências para cientistas, eu sei, não é mais um desafio para mim. Eu tenho muitos anos pela frente, eu quero desafios novos. Eu quero desafios que me assustem bastante no começo, mas que as pessoas que estiverem ao redor desse desafio me ajudem a vencê-lo. E aí vai ser uma conquista coletiva que é muito mais gratificante. A conquista do artigo científico, ela é gratificante, mas eu acho que ela é muito individual, parece algo muito, assim, que a gente acaba não atingindo tanta gente quanto as conquistas coletivas. E comunicar ciências para nós cientistas é uma conquista bastante coletiva. Professor, muito obrigado. Eu acho que a gente teve uma oportunidade muito bonita, eu acho que é a palavra que cabe para ouvir de ciência com propósito, né? Aqui a gente costuma, para os nossos convidados, para as nossas convidadas de Direito e Relações Internacionais, perguntar se é possível estudar Direito e Relações Internacionais com propósito. E a resposta do senhor mostrou que é possível fazer ciência com propósito. Eu acho que a gente vê aí a exata medida do que é a técnica e do que é a paixão por aquilo que se faz. Eu acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Quando estiver ouvindo esse episódio, os materiais que o professor aqui comentou sobre o já vão estar lançados, então vão estar indicados aqui na legenda do episódio. Também vamos deixar marcado o Instagram do projeto do professor para quem quiser acompanhar. Professor, meu mais sincero, muito obrigado. Acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de estar juntos é uma oportunidade muito rica de aprender. Eu tomei aqui várias notas. Eu acho que sempre saio com novos horizontes e eu acho que essa é a beleza da possibilidade da comunicação para ciências. Hoje, tudo que eu faço, por mais técnico que seja, eu me pego pensando como comunicar isso para quem também é sujeito dessa comunicação, né? Quem também é sujeito dessa ciência, isso é fundamental e acho que não tinha como as nossas expectativas serem mais superadas do que foi. Eu agradeço muito a sua presença, passo aí a palavra para minha companheira, a professora Renata Gaspar, também, para fazer os agradecimentos dela. Professor Marcos, eu não tenho como agradecer. Eu achei lindíssimo esse episódio, porque ele vai dar oportunidade para todas e todos que estão nos escutando para perceber como é grande o universo do conhecimento, como é fundamental o universo do conhecimento, como esses trabalhos de quem se dedica, quem se debruça, é tão importante e como é importante ele sair dos muros e descer para a sociedade como para criar um colchão de proteção social para que a gente realmente possa viver num mundo melhor, mais fraterno, mais justo e tudo aquilo que a gente que tem propósito e com propósito gostaria. Então, muitíssimo obrigada por abrir esse espaço e vir conversar com a gente aqui, professor. Legal, professora Renata, Paulo, muito obrigado. É um privilégio participar do podcast de vocês. Também aprendi bastante hoje com a nossa conversa. Fico à disposição de vocês, dos ouvintes do podcast, para perguntas, para voltar a comunicar um pouco mais sobre ciência. E eu espero bastante mesmo que a gente consiga mostrar, principalmente dentro da academia, que o mundo lá fora é tão lindo quanto lá dentro. Às vezes subir em cima de uma cadeirinha e olhar em cima desse muro como é que é o mundo lá fora, vai fazer muito bom aos cientistas que estão dentro da academia. Vai fazer muito bem mesmo e possivelmente vai trazer muita motivação para aprimorar sua própria ciência. Então eu acredito muito nisso e podcast como o de vocês, as perguntas que vocês fizeram são bastante estimulantes e motivacionais para que a gente encontre esses caminhos. Obrigado de coração a vocês dois.